Bem-vindos ao briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal porque o tema de hoje é crucial. E a pergunta que a gente vai responder é essa aí. Como se vence uma guerra na era digital? Porque, olha, a questão que define esse conflito já não é mais sobre tanques ou trincheiras, sabe? É sobre dados, satélites e algoritmos. Então vamos começar pelo começo. A primeira frente de batalha, o primeiro ataque não foi físico, não foi com bombas. Antes mesmo de qualquer disparo, a Ucrânia já estava sofrendo um cerco cibernético massivo, pensado, projetado para paralisar a estrutura do Estado. E para a gente ter uma ideia da escala disso, olha esse número, 291. Esse foi o número de ciberataques de grande escala contra a infraestrutura crítica da Ucrânia só no primeiro ano de conflito. Isso não é só uma pressãozinha digital, não. É uma tentativa constante, sistemática, de desmantelar o país de dentro para fora. E se a gente olhar para onde esses ataques foram direcionados, fica claro que não foi nada aleatório. Foi uma estratégia, assim, cirúrgica. Olha só, o principal alvo, de longe, foi a administração pública. Depois o setor de TI e o financeiro. O objetivo era muito claro: atingir o coração do governo, o centro nervoso do país, para paralisar as decisões, os serviços essenciais e, no fim das contas, gerar o caos. E como eles fizeram isso? A tática principal foi o que a gente chama de disrupção. Veja bem, não era tanto sobre roubar dados, mas sim sobre quebrar os sistemas, tirar tudo do ar. O objetivo era brutalmente simples, era como apertar um botão de desligar do país, fazendo com que os serviços mais básicos simplesmente parassem de funcionar. E a arma preferida para causar essa disrupção toda foi o famoso ataque DDoS, ou negação de serviço distribuído. Pensa assim, é como se milhões de pessoas tentassem passar por uma única porta ao mesmo tempo. O sistema não aguenta e cai. Foi exatamente com essa tática que eles derrubaram redes de bancos e sites do governo, uma manobra calculada para criar um vácuo de poder e minar a confiança das pessoas logo de cara. Ok, então esse era o tamanho do ataque. Mas aí vem a virada na história. Diante desse cerco todo, a Ucrânia não só reagiu, ela basicamente redefiniu o que significa defesa nacional no século XXI. A resposta foi algo inédito. Em vez de tentar se fechar e lutar sozinha, ela abriu as portas e fez alianças diretas com as gigantes de tecnologia do mundo. E isso nos leva a um conceito que é fundamental para entender tudo isso: a ideia de soberania híbrida. A Ucrânia entendeu muito rápido que aquele modelo antigo de soberania, o de se isolar e depender só dos próprios recursos, era basicamente uma sentença de morte na guerra digital. Então a decisão foi radical, mas muito pragmática: trocar o isolamento pela resiliência, se aliar a quem tinha tecnologia para ganhar uma vantagem que seria impossível conseguir sozinha. E esses parceiros formaram o que a gente pode chamar de um escudo tecnológico. Vamos ver os principais. A Starlink, do Elon Musk, que garantiu que a comunicação não caísse, mesmo com a infraestrutura em terra sendo atacada. O Google Cloud, que fez duas coisas cruciais: protegeu os dados mais importantes do governo na nuvem e ainda forneceu IA para análise de inteligência junto com a OTAN. E a Palantir, que implementou sua plataforma de guerra algorítmica, que basicamente pega dados brutos de satélites, de drones e transforma em inteligência tática em tempo real. Isso cria uma superioridade de informação que muda o jogo. E olha, essa frase do Alex Karp, o CEO da Palantir, resume perfeitamente o impacto disso. Ele disse que o poder dos sistemas avançados de guerra algorítmica é agora tão grande que equivale a ter armas nucleares táticas contra um adversário com apenas armas convencionais. Pensa nisso. Comparar IA com arma nuclear tática pode parecer exagero, mas não é. É a definição de um novo paradigma. A superioridade de informação, ou seja, saber onde o inimigo está e o que ele vai fazer, se tornou mais importante que a força bruta, que ter mais tanques ou mais soldados. Mas se defender e sobreviver era só o primeiro passo. A Ucrânia percebeu que, por mais que essa ajuda externa fosse vital, depender da tecnologia dos outros era também uma vulnerabilidade. A verdadeira soberania, a de longo prazo, ia exigir mais: a construção de uma capacidade própria de inteligência artificial. E é aqui que a estratégia fica ainda mais interessante. Entra em cena a ideia de um LLM nacional. O que é isso? Pensa num modelo tipo ChatGPT, mas treinado do zero só com dados da Ucrânia, sua cultura, sua língua, sua história. Por que fazer isso? Primeiro, porque o modelo global genérico não entende as nuances locais. E o mais importante, usar um modelo de fora para dados sensíveis do governo é um risco de segurança gigantesco. Então, um LLM nacional não é só uma ferramenta de tecnologia, é um ativo estratégico de soberania.
E o mais legal é que isso não é só uma ideia no papel. O projeto UCRA-LLM já está acontecendo, e a estratégia é bem inteligente. Eles não estão começando do zero. Passo 1. Eles pegam um modelo de código aberto, no caso o Gemma, do Google, como base. Passo 2. Treinam esse modelo com um monte de dados ucranianos. Passo 3. Hospedam tudo isso em servidores seguros dentro do país. E o passo 4 é usar essa nova IA para criar serviços para o governo e para as empresas. É um plano concreto para a independência tecnológica. E falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para o seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custo-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Bom, vamos amarrar tudo isso. O que a gente está vendo na Ucrânia em tempo real é uma evolução acelerada. É uma jornada que começa na resiliência digital, que foi necessária para sobreviver no curto prazo e que agora avança para um objetivo muito maior, a construção da soberania e inteligência artificial como uma estratégia de futuro. E essa frase aqui resume perfeitamente a tese central de tudo isso. A resiliência de hoje constrói a soberania de amanhã. Aquela defesa digital, montada às pressas com a ajuda de parceiros, se tornou a base, o alicerce para construir a soberania tecnológica do futuro. A Ucrânia não está só se defendendo, ela está literalmente escrevendo um novo manual de como uma nação sobrevive e se reinventa na era digital. E isso nos deixa com essa pergunta final, que vai muito além da Ucrânia e serve para todos nós. Em um mundo onde dados valem mais que petróleo e algoritmos são as novas armas, será que a soberania de uma nação agora depende totalmente da sua soberania digital? E mais, qual vai ser o destino dos países que não controlarem a sua própria tecnologia? Fica aí a reflexão. Obrigado por assistir ao Briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima!